Olá pessoal, nós estamos aqui em mais um podcast da Recomeço e hoje estou tendo a alegria aqui de receber uma amiga já de muitos anos. Nós estudamos juntos, uma pessoa que tem se destacado na carreira dela, Catarine Ferreira, que eu admiro muito pela inteligência e pela história de vida. A gente vai falar sobre muitas coisas aqui hoje, tá? Então eu queria que você preparasse seu coração e abrisse bastante seu leque aí de informações, que eu tenho certeza que esse podcast vai chegar em muitos lugares e muitas pessoas serão alcançadas por instruções pela sua voz e pelas suas palavras. Se apresenta um pouquinho para a gente Ótimo. conhecer Catarine Ferreira. Acho que agora você vai me reconhecer também, né, amigo? Recomeço. Bom, muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui prestigiando o Recomeço. Então, deixa eu me apresentar, né, para vocês que estão me conhecendo. Eu sou Catarine Ferreira, sou psicóloga, atuo na parte clínica, né, faço atendimentos online, presencial também. Hoje eu tô de frente aí de uma missão que eu recebi, de um projeto que Deus me abençoou. O nome do meu projeto é Entre Elas Floresça. Fala um pouquinho pra gente poder entender como é que funciona. Então, Entre Elas ele é um projeto para mulheres. Legal. E, assim, né, às vezes os homens participam também, ficam curiosos, querem participar. O que rola aí? Me conta aí um pouquinho. Mas o nosso nicho, o nosso público principal é mulheres. E a gente, dentro dessa oportunidade do projeto, a gente trabalha autoestima, autoconhecimento, empoderamento feminino. Que legal. E aí, o nosso projeto ele acontece por eventos, né? Assim, campanhas. Então, Outubro Rosa, Mês da Mulher, a campanha de Setembro Amarelo. Meses específicos, aí vocês vão lá e lançam o evento pra galera participar. E atinge muita gente, né? Muita gente, assim. Pessoas só da localidade ou vem gente, às vezes, de outros estados também? Tem comunicação online no dia ou guarda o material para poder apresentar também para outras pessoas? Na verdade, assim, a nossa pretensão, né? Na verdade, assim, Deus, ele sempre expande mais do que nosso desejo. Ainda mais com a internet, né? Você tá aqui, daqui a pouco o pessoal te manda mensagem lá de Portugal, Estados Unidos. Vocês já me mandaram mensagem da Inglaterra, da Itália, da França. É mesmo? Aí eu falei, como é que foi? O pessoal, não, foi um vídeo. Eu falei, legal. Ai, que bênção, né? É isso. Então, assim, não tem como calcular muito essa questão de como vai ser o alcance e tal, mas normalmente a gente prepara um evento presencial para aquela região, né? Sim. O último evento que nós fizemos aqui foi em Itaboraí, foi maravilhoso. Top. A gente alcançou aproximadamente 2.000 mulheres que estavam na luta contra a depressão, né? Foi para a campanha de Setembro Amarelo. Então, através do Entre Elas, a gente consegue acessar corações e lugares assim que talvez dentro de um consultório não conseguiria alcançar. Dessas 2.000 pessoas que participaram do evento, 10% me procuraram dizendo que naquela semana elas estavam pensando em tentar suicídio. Nossa. 200 mulheres, um pouco mais. Nossa. Então, assim... Importante, né? É importante a gente usar, né, assim, a nossa voz, as nossas profissões. Eu entendi isso e uso Entre Elas como se fosse uma porta, assim, para que eu possa exercer o meu chamado. Né, que é realmente trabalhar com mulheres. Cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas, em específico mulheres, principalmente porque nós temos uma grande tendência de sofrer através das nossas emoções. Sim. Então, o Entre Elas é isso. A gente se junta com voluntários, pessoas que desejam abençoar e servir a Deus ali através desse projeto. Legal. Que doa a sua vida para poder tá ajudando também no dia e cooperando com Entre Elas. Isso. Né? Isso legal. Aí. E hoje você está se dedicando diretamente à psicologia. Deve ser uma loucura a sua vida, sobretudo que atender pessoas, cuidar de pessoas. O nosso ofício é um pouco parecido, falo ofício, né? Porque todo dia eu faço gabinete, todo dia eu respondo mensagem. Como é que é essa questão de cuidar das pessoas? Essa loucura toda de uma hora você está aqui, alguém te manda mensagem dizendo que quer suicidar e o outro se cortou. Daqui a pouco alguém falando que quer tomar o remédio para poder se matar. Daqui a pouco um pai desesperado com relação ao filho. Pessoas te procurando para tratamento. Fala um pouco sobre essa sua correria e como é que você se vê dentro de tudo isso e como você consegue se organizar para poder atender esse monte de gente, tendo em vista que é uma profissão e em contrapartida também é um problema que tem crescido muito, que é o problema psicossomático, né, das emoções. Sim. Fala um pouquinho dessa loucura de vida aí pra gente. Você tá chique usando palavras difíceis assim, né? Será que eu vou saber responder? Psicossomático? Não, mas é verdade, assim.
Eu acho que é uma loucura, mas a minha personalidade, ela combina muito com esse estilo, assim, de vida louca. Sim. Então eu gosto desse agito, sabe? Da vida mais corrida, né? Eu gosto, e até quando isso não acontece, eu sinto falta, sabe? Eu gosto desse movimento. Sim. Só que realmente é uma realidade que eu acho que é bem parecida, né? O meu telefone não para de tocar, mensagem toda hora. Então, assim, eu fui encontrando alguns recursos que facilitaram, assim, pra mim, né? Não só pra mim, mas pros meus clientes também, o acesso à informação, a resposta rápida. Então, eu recebo, sim, mensagens, ligações, quando são mais sérias, né? Eles não passam pela minha secretária, já mandam direto pra mim. Sim. Mas eu isso pra mim é uma rotina, assim. Normal. Fazer intervenção de suicídio, pra mim, é uma coisa que acontece. Nossa. Só recordando o fato, eu lembro que uma vez eu estava voltando de um almoço, a 22 de maio, uma moça no alto de um prédio, no cume de um prédio, lá em cima, último andar, sentada na pilastra assim, do prédio. Aí um cara me viu passando, pastor, vem cá. Aí quando eu tava saindo, ele falou, tem uma moça lá em cima tentando se suicidar, vamos lá ajudar ela. Aí eu subi, nós fomos lá em cima, aí eu fui pro lado dela, sentei do lado dela. Aí comecei a conversar com ela e falei com ela, o que eu falo pra essa mulher? Aí ela, vamos me matar. Quando ela olhou pra mim, ela falou, eu te conheço. Ela, já fui lá na sua igreja. Eu falei, então melhor ainda, que você já tem uma admiração, deixa eu falar com você. Eu falei, não sei quais são as fases da vida que você está vivendo. Mas, de repente, na época da escola, tinham matérias, falei exatamente isso para ela, que você gostava mais e outras que você gostava menos. Eu falei para ela, eu gostava muito de artes, mas gostava muito pouco de português e matemática. Mas, uma hora ou outra, passava aquilo que eu não gostava e chegava às matérias que eu gostava. Eu falei para ela, é assim a nossa vida. De vez em quando a vida vai apresentar pra gente matérias que a gente não quer. Só que vão passar. São só fases. O nome já diz fase, isso vai passar. A mulher começou a chorar, foi o tempo da gente segurar ela, tirar ela daquela ribanceira. Aí eu falei, caramba, a gente tem na nossa boca uma palavra de cura para alguém, muitas das vezes a gente não libera. É verdade. Então é o que você está falando sobre intervenção, né? Essa vida tão louca que você tem de ter que ajudar pessoas todos os dias. E quais são os maiores problemas, assim, diretamente, classe de problemas que se apresentam para você? Assim, são inúmeras, né? Um dia que eu pego um plantão de 12 horas, que é o que normalmente eu pego, né? Sei lá, de meio-dia, meia-noite. Nossa. Intervalinho ali pra tomar um cafezinho. Só pra também molhar. sofri de Deus, né? Só pra não desmaiar. Verdade. Mas assim, a classe dos problemas está sempre relacionada, assim, violência doméstica é o que eu recebo muito por a maior parte do meu público ser feminino. Então, violência doméstica, dependência emocional é clássico, assim. Todos os dias eu passo pelas mesmas histórias com personagens diferentes. Sim. Hoje, né, por conta da nossa realidade, da nossa correria de profissão, de trabalho, de família e tudo mais, a ansiedade tem sido, assim, o ápice. Né, se tornando, de fato, patológica, porque, assim, as pessoas chegam, eu tô muito ansiosa. Eu sou ansiosa por natureza. Eu também. Quase não durmo, que a gente vai entrar aí, né, eu também. nessa pauta. Beleza. Então, assim, só que dependendo da ansiedade, tem pessoas que não sabem discernir, assim, se tá entrando no nível patológico, se isso pode trazer prejuízo, e aí por isso que a terapia ela traz recursos, assim, pra você entender se é prejuízo ou não. Mas a ansiedade patológica eu recebo todos os dias, que a gente precisa fazer intervenção medicamentosa, um acompanhamento multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, neurologista, isso, assim, comum. Mas, assim, os casos punks mesmo, assim, eu acho que você deve ouvir por aqui também, né? Casos de abuso, pedofilia. Isso, pra mim, nunca vai entrar num padrão de normalidade, nunca. Sim. Então, isso sempre me causa estranheza, por mais rotineiro que seja. É algo que, assim, são casos bastante desafiadores pra mim. Mesmo, assim, tô no início da carreira, né? Fazer 7 anos de formação, então eu ainda tenho muito pra ouvir. Mas 12 horas por dia de problema, eu já saio de lá, assim, cada dia eu envelheço não, amadureço. Fazer uma pergunta, a psicóloga, ela se emociona quando ela tá cuidando de alguém? Aconselhando alguém também? As lágrimas rolam? Pode chorar? Não pode? Como é que é essa questão? Boa essa pergunta, hein? Não estava no nosso script, não. Não, mas achei o máximo. Muito legal. Então, o que acontece? Cara, nós somos humanos, né? Então, assim, já teve vários casos que eu chorei juntinho com os meus clientes. Mas não um choro, assim, de desespero, não, mas de emoção mesmo, sabe? De uma conquista, que eu participei do processo e vi como que foi desafiador,
como que aquela pessoa se esforçou para alcançar aquele sonho. Então, assim, é muito comum para mim participar de consultas, de sessões de atendimento, consultoria, em que eu me emociono. Eu acho que isso me torna, na visão do meu cliente, até quem eu sou, né? Sim. Eu não tento forçar um personagem, não. Se eu tô feliz, tem dia que eu tô de TPM, eu digo, você tá muito boa, não. Fazer o quê, né? Hoje eu vou te atender de TPM e você sabe como é uma mulher atendendo de TPM. Elas já sabem. Olha, o negócio aí tá estreito hoje. Quer trocar a sessão? Eu falo, não, vambora. Voltando para esse tópico aí, que já pra gente poder adiantar, tem tipos de ansiedade? Pode ser patológica, pode ser em virtude de algum acontecimento? Como é que funciona? Explica pra gente aí que isso aí você domina bem. Com certeza. Então, assim, a ansiedade, ela é uma emoção, né? Assim como alegria, tristeza, medo, raiva. Você deve ter assistido Divertidamente com seu filho? Assistiu? Não. Você nunca assistiu? Não. Então, tira esse final de semana pra vocês assistirem com ele. Divertidamente é um filme que dá aula de inteligência emocional. Então, ali, né, a gente conhece as 5 principais emoções que compõem o indivíduo. Alegria, tristeza, medo e raiva. E nojo também. São as principais. Mas tem outras, e a ansiedade é uma delas. A ansiedade, ela é uma emoção e a gente precisa experimentar. Raiva não é uma emoção que a gente se alegra de sentir, né? Sim. Traz desconforto. Mas a gente não consegue eliminá-la do nosso repertório de sentimento e de emoção. Sim. A ansiedade também é assim. Então, ela faz parte da nossa composição. Inclusive, ela é essencial. Porque é através da ansiedade que a gente consegue ter o impulsionamento para a realização de determinadas tarefas. Então, por exemplo, você que pratica atividade física, né? Não é todos os dias que você acorda super animado, mas a ansiedade, de repente, de bater a sua meta, de cumprir o seu protocolo, aquilo que você estabeleceu para cumprir no seu dia, se você não fizer, você vai se sentir muito mais desconfortável do que se você for lá e utilizar essa emoção como um empurrãozinho, assim. E, enfim, então, assim como uma entrevista de emprego ou qualquer situação que a gente esteja se submetendo, que seja novidade, aquele desconforto, por exemplo, hoje eu vim aqui, eu não sabia como ia ser, não sabia que ia ter amigos aqui tão legais, assim, então, né, pessoas me recepcionando com tanto carinho, mas a ansiedade de vir pra cá me fez querer chegar logo, não querer chegar atrasado, pra entender de novo, né? Como que ia ser aqui. Oi? Uma ansiedade boa, né? Ansiedade boa. Isso é a ansiedade que não é patológica. Ah, entendi. É a ansiedade que nos impulsiona... Então eu quero emagrecer, essa ansiedade é boa, né? Então, aí você quer emagrecer, a gente só precisa tomar cuidado para que a sua ansiedade de conseguir alcançar o seu peso ideal não te faça, de repente, ir por um caminho de ficar muitas horas sem se alimentar, sem comer não me faça utilizar processos que sejam ruins para minha saúde, né? Isso aí. Então, beleza, é importante. Agora, a ansiedade patológica, ela já é aquela ansiedade que faz com que você não consiga, né? Tem pessoas que têm apetite demais. Come demais por conta da ansiedade. Sim. Tem pessoas que já não conseguem se alimentar, não desce a comida quando está muito ansioso ou muito preocupado. Sim. Pessoas que não dormem ou pessoas que dormem demais. Então, nesses casos que a gente começa a perceber de que forma que a ansiedade está atrapalhando a sua vida. Sim. Aí pode estar entrando no quadro patológico. De tremedeira, sudorese demais, de repente ter apagões assim, de memória. Então, a ansiedade patológica tem uns sinais assim que são mais discrepantes. Entendi. Maravilhoso. Quais são as motivações de muitos desses problemas? Exemplo, a pessoa que hoje ela te procura porque ela está numa tentativa de suicídio. A pessoa que hoje te procura porque ela está vivendo esse tipo de ansiedade. Aí a gente sai da normal e vai para essa que é patológica, correto? O que muitas das vezes motiva as pessoas a entrarem dentro desse estado? De vontade de se suicidar, vontade de muitas das vezes, tem gente que é ansioso, como você falou, para resultados positivos, mas outros que tá ansioso porque ele fica assim, ó. Tem um cara que eu converso com ele, ele fica assim, ó, tremendo. Eu não tô bem. Mas por quê? Não sei, não tô bem, ora por mim. E às vezes ele fica exatamente desse jeito, eu não tenho termos técnicos para poder tentar combater, eu oro e peço para Jesus ajudar, né? E dá meu cartão para ele da próxima vez. Na próxima vez eu digo Catarina Ferreira. Brincadeira. Então, assim, é porque quando a pessoa não consegue expressar o que ela tá sentindo, né, ali você descartou a hipótese do que era espiritual, né? Porque nós, como indivíduos, a gente tem um tripé que a psicologia chama, né? Que é corpo, alma e espírito. Sim. Então, às vezes, o problema pode ser de fundo espiritual, pode ser algo que está relacionado ao corpo, ao físico e também relacionado às nossas emoções. É interessante, quando você se deparar com esses casos, você saber discernir ali de qual origem que está vindo esse problema. Não é espiritual, não é nada físico, né? Por exemplo, sei lá, ele podia ter ali
né, você falou de tremedeira, será que ele tem Parkinson, né? Podia ser também, mas descarta essa possibilidade que você já viu ele normal, né? Assim, no Sim, já vi normal. De saúde. Então, se for psicológico, por que ele não consegue expressar o que ele tá sentindo? Porque falta autoconhecimento. Entendi. Às vezes a gente dedica tempo a fazer várias outras coisas, mas a gente não se conhece. Só que muito provavelmente, tá? Não vou dizer que 100%, mas 90%, eu arrisco dizer, que é por falta de autoconhecimento. Que se ele fosse parar para se autoanalisar, ele ia falar assim, esse mês eu não consegui o dinheiro para pagar a conta de luz, acabou o leite, as coisas lá dentro de casa, e sei lá, eu tô sem dinheiro para pagar a escola do meu filho, e aí aquele turbilhão disparou nele reações físicas, e a cabeça dele tá pegando fogo, mas ele não consegue verbalizar isso. Entendi. Ele não entendeu que o que somatizou tudo isso para ele, ou que o que trouxe o resultado disso para ele foi a somatização de todos esses problemas que ele não, que você falou, não conheceu, não se conheceu, não falta identificou. De autoconhecimento. Falta de autoconhecimento. Essa palavra eu vou guardar quando estiver fazendo um gabinete. Falar, você já fez a tua... Você tira um tempo de qualidade com você? Com você, isso aí. Preciso, o que seria um tempo de qualidade com você? Tempo de qualidade com você eu faço todos os dias. Sim. Eu tiro um tempo pra ficar sozinha, pra tomar um café comigo, pra ler um livro na minha própria companhia. Eu adoro a minha companhia, eu me acho o máximo. Isso que é autoestima, né? Eu trabalho com autoestima, gente. Precisa ter autoestima. Então, assim, de todas as pessoas no mundo, claro, né? Exceto ter o meu tempo com Deus, que eu também faço muito isso. Mas, assim, falando aqui, eu gosto muito de ter tempo comigo sozinha. Sim. Então, quando eu estabeleço que é pra ter o meu momento comigo e qualquer outra pessoa chega, eu fico brava. Ah, legal. Entendeu? Então, eu leio um livro, tomo um café, assisto um filme comigo. Quantas horas dura isso? Não, pouco, Depende. assim, não dá tempo também, né, amigo? Mas 12 horas de plantão não dá. Mas, assim, normalmente eu tiro 1 horinha do meu dia. Sim. Ou umas 2, 3 durante a semana eu tento diluir isso pra Higiene mental. Higiene mental. Higiene mental. Mas aí, beleza, a gente tava falando da questão do suicídio também, né? Então, essa questão da falta de autoconhecimento, isso também potencializa, né? Quando a gente tá com... na psicologia, a gente costuma dizer que a tentativa de suicídio, ela não é a intenção da pessoa tirar a sua própria vida ou arcar com os prejuízos, que é a tentativa, né? Até ser consumada, a gente não sabe o que tá ali por trás. É uma solução de problema. Sim. A pessoa não tem intenção de deixar a família aqui descuidada ou de causar todo esse transtorno. Mas ela coloca o suicídio como uma das principais soluções de problema. Sim. Então, assim, até antes dela chegarem na terapia e procurarem por ajuda ou fazer um gabinete com você, ela tá pensando que aquilo dali é a única solução ao problema dela. Sim. Ela não conseguiu pensar que é uma matéria que outras vão passar e que as páginas vão virar e que ela vai conseguir viver uma nova história. Precisa muitas vezes de alguém para sinalizar isso para essa pessoa. E uma vez uma pessoa veio me falar sobre suicídio e eu falei para ela assim, você já imaginou quantas pessoas você vai matar se você se matar? Boa. Porque você vai tirar a sua vida, mas você vai matar o seu pai, você vai matar a sua mãe, você vai matar os seus irmãos. E se tem um tipo de morte que é ruim, é a morte onde eu vivo como se eu estivesse aqui, mas quando na verdade já não tem mais razão para poder estar aqui. E quando eu falei isso para a pessoa, ela começou a chorar. Porque, de fato, a família dela carregava um sentimento muito grande por ela. Então, o que fez ela repensar no posicionamento dela de tirar a vida dela, foi ela entender que ela, após se matar, ela também mataria muita gente que lhe amava. Aí ela desistiu e, graças a Deus, hoje ela está curada e entendeu que a vida é muito mais valiosa e não um momento de frustração e dificuldade que ela viveu. Esse daí eu vou cortar e vou gravar também, que eu achei o máximo. Muito boa essa sacada, assim. E é verdade, né? Porque as pessoas que estão ali mergulhadas no problema, ela não tem essa noção assim, global de tudo que envolve. Sim. Ela acha que acabou ali, né? E não. E às vezes ela não consegue mensurar que a questão, né, do suicídio como solução de problema, ela pensa que não existe outra. Sim. Só tem isso aqui, então não tem mais jeito pra mim. Então, por isso que é bacana a gente comunicar, ter um tempo ali pra verbalizar o que ela tá sentindo. Porque quando a gente tá só pensando, tá só no campo do pensamento, como provavelmente as pessoas que sofrem, né, de crise de ansiedade, o problema ele tem uma proporção muito maior do que de fato ele é. Sim. Então, quando você verbaliza, você se escuta falar. E quando você se escuta, você fala assim, caramba, não acredito que eu tava dando ênfase mesmo pra todos esses problemas, nem é isso tudo, sabe? Por isso que a terapia ela é fundamental, porque você fala, você se escuta e depois fala assim, nossa, quanta bobagem, eu preciso deixar isso pra lá.
Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta assim bem particular. Pelo menos aqui eu atendo muitos tipos de problemas. Sim. Já atendi de tudo que você pode imaginar aqui na igreja. Fiz todos os tipos de atendimento. Todos. Eu percebo que muitas pessoas elas vivem afundadas em algumas questões, né? Como é que é lá no seu consultório? Pessoas viciadas em bebida, viciadas em drogas, viciadas em pornografia, viciadas em compras. Uhum. Chega muita gente lá desse nicho aí de problemas? Pra caramba. Porque assim, você fala em vícios, né? Mas a gente chama de compulsões, né? Então tem nomezinho só diferente. Mas se a gente for parar pra pensar, as compulsões, elas são sempre pessoas que são impulsivas por alguma coisa e projetam aquela impulsividade em alguma coisa que vai sanar aquele desejo ali insaciável. Então, assim, eu já tive pacientes com compulsão alimentar, que a gente trabalhou a compulsão alimentar, eu achava que a gente estava tratando, e como não estava sendo levado da maneira, na profundidade que a gente precisava, porque quando a gente está atendendo um cliente ou uma ovelha, por exemplo, você não sabe de que forma, se ela está entendendo a forma como você está desejando passar, né? E ali houve uma substituição de compulsão. Aquela pessoa que era viciada em comida, ela passou a transferir o vício dela para bebida. Sim. Muitos obesos ou pacientes bariátricos, eles transformam a compulsão alimentar em compulsão por compra, por exemplo. Nossa. Então, ele não está curado, ele só fez uma transferência ali que socialmente é mais aceitável, sabe? Então, acontece muito isso. Mudou de vício, na verdade, ou mudou de compulsão, né? Exato. Isso aí acontece muito, é muito real. Então, por isso que o acompanhamento multidisciplinar nesses casos, ele é muito importante, porque o que um profissional não está conseguindo enxergar, o outro vai lá e consegue, né, sacar e juntos fazer uma intervenção assim mais eficaz. E dentro desse rol aí, são sempre mulheres ou homens também que carregam esse tipo de questão com eles, né? Vício, bebida, mulheres viciadas em pornografia, chega também para você? Esses temas, assim, são muito complexos da gente falar sobre o gênero, né? Sim. Porque, assim, eu acho que isso está muito relacionado à cultura, à educação, o meio que essa pessoa foi educada, foi criada. Sim. Então, assim... Tudo isso é um influenciador para determinada viés que ela vai seguir para se afundar. Não é um caminho, é uma senda, né? Sim, eu não acho que seja, assim, o fator determinante seja o gênero, não, sabe? Mas, assim, como o meu nicho principal é mulher, 90% dos meus clientes são mulheres. São uma pequena parte, assim. Os 10% que são homens, é que a mulher tá obrigando ele a fazer... que vai ser agora, né, que falou. É que a mulher obriga ele a ficar lá, entendeu? Entendi. Você tem que fazer terapia. Ou as mães obrigam, isso aí. Mas, assim, o que eu observo é que as mulheres têm mais facilidade e abertura para buscar por ajuda. Isso legal. É uma observação minha, assim, eu acho que os homens são um pouco mais resistentes. Não sei, assim, exatamente por quê, porque eu não escuto muito eles, né? Mas eu acho que seja por uma questão, assim, de... Eu acho que o homem, ele é mais objetivo que a gente, sabe? Eu acho que a gente problematiza muito as coisas, a gente dá muita ênfase. O homem não é prático, vai lá e fala assim, cara... Pô, sério que você tá esquentando a cabeça com isso? A mulher, ela é mais dramática, né? Pô, você tá reclamando porque eu deixei a meia na sala? Eu pego a meia e joga fora, qualquer coisa, resolve. A gente não, a gente quer conversar, quer fazer resenha. Então, eu acho que por esse motivo os homens não têm muita adesão na terapia, mas essa história tá mudando, tá? Porque a maioria que me procura hoje é porque entende que tá precisando de ajuda mesmo, assim, porque tá indo por um caminho... Tanto homens como mulheres. Isso aí. Em regra, compulsão por alguma coisa. Sim, a maioria dos homens que me procuram por livre e espontânea vontade, a maioria deles tem problema de origem sexual. Seja impotência ou alguma disfunção sexual que já passou por especialistas e os médicos descartaram qualquer possibilidade química orgânica e aí passaram para intervenção psicológica por considerar ser psicossomático. Sim. Então... essa questão de disfunção sexual e também essas questões de compulsão que está atrapalhando a relação de alguma forma. Sim. Né? Consumir conteúdos... pornográficos, isso está atrapalhando a mulher descobrir e ter o problema. E eles quererem ferramentas para conseguir modificar. Se livrar. Então, existem muitas pessoas que são dependentes de outras coisas para poder trazer felicidade para uma área da vida deles, quando eles deveriam encontrar, exemplo,
eu deveria encontrar felicidade aqui nesse copo, né? Mas eu não estou encontrando, então eu estou usando isso aqui, já que eu não consigo me satisfazer nessa área. É o que os homens fazem, muitas das vezes as mulheres também acabam fazendo. Ou seja, muitas pessoas são dependentes de outras coisas porque onde estão não conseguem encontrar a felicidade real. Ou porque de repente nem estão conseguindo ver esse copo aqui, que era o objetivo, sabe? E às vezes precisa de alguém ali pegar na mão, te levar, para você conseguir enxergar um pouco mais de perto. Entendi. Acho que é isso. O tratamento, então, ele é algo que funciona de forma real. A terapia é algo que funciona de forma real na vida da pessoa. Muito real. Acho até que seria uma boa você pensar em fazer psicologia, hein? Tô pensando em fazer psicanálise. É verdade. Eu adoro psicanálise. É mais rápido. E é muito maneiro. Gosto. Tô pensando em fazer a nível mesmo de conseguir entender mais a mente das pessoas para poder... Tem mais recursos ali. Para poder ajudar. Hoje, eu fiz direito, 5 anos de direito. Se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu teria feito com certeza psicologia. Você ia gostar. Até para eu me entender também um pouco mais, que eu também sou... Às vezes preciso me compreender. Mas aí a graduação, ela não é para fins terapêuticos, não. Pois Se você quiser fazer terapia, eu te aconselho. Isso aí. Alex é psicólogo. Legal, você falou comigo. Tem que ser feito mesmo. Isso aí. Tem alguma área do cérebro que a gente tem que proteger para não termos problemas emocionais? Alguma área do meu cérebro, diretamente? Um termo científico usado? Tem? Para não termos problemas... emocionais, alguma... Então, a gente dizem não que consegue... quando você tem uma parte do cérebro que é para isso, outra que é para isso. Sim, cada parte tem a sua função, a sua finalidade de distribuir energia, impulsos elétricos, cada área. Nós somos uma perfeição, assim, uma criação absurda que a gente, cada dia, vai descobrindo uma nova função para cada parte, principalmente o cérebro. Ele é muito complexo. É difícil a gente conseguir acessar tudo de capacidade que a gente possui, dele. Então, assim, não tem como a gente proteger, assim, peraí que eu vou botar um capacete aqui, essa área aqui, o sistema límbico eu vou cuidar com mais carinho, com mais capricho. Não necessariamente. Sistema o quê? Límbico. Límbico? Que é nome pelas nossas emoções. Seu nome de chinês? Bom, então assim, o que eu acho que combinaria mais de resposta com essa pergunta que você me fez, seria assim, que a gente pode descobrir ferramentas para lidar no nosso dia a dia que vão nos capacitar a não trazer problemas futuros que estão relacionados a comandos que vêm do cérebro. Sim. Então, por exemplo, a ansiedade. A gente tem ferramentas para trabalhar a ansiedade. Tipo? Várias ferramentas, né? 3. Então, assim, uma delas de você conseguir fazer controle de ansiedade é você ter um tempo para você organizar suas emoções, você fazer uma boa distribuição de tarefas, se isso for algo que te preocupa, depende da área que tá vindo, né? E a ansiedade também, ela tá muito relacionada ao gasto de energia. Sim. As pessoas, muitas vezes, ociosas, são muito ansiosas. Então, se você pratica uma atividade física, ou você consegue manter ali uma rotina que te deixa ativo, então isso pode também diminuir ali. Exercícios físicos, então... Uma boa alimentação, enfim. Então, a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Que bacana. Bom que eu já tô um passo da não ansiedade. Já tá com as rédeas. Já vou pra academia, já tô pelo menos me ajudando. Qual foi o caso mais brabo, assim, que você já pegou? Mais assustador? Se puder falar, logicamente, né? Eu prefiro não contar, assim, necessariamente como foi o caso, pra claro, manter ali, né, a história da pessoa preservada. Mas uma questão que normalmente aparece pra mim, que me pega muito, é quando envolve criança. Sim. E assim, eu fiquei um tempo sem atender criança por conta da complexidade que é atender esse público. Porque, assim, normalmente os pais colocam a criança na terapia porque eles acham que a criança é o problema. Mas pra psicologia, a gente entende que a criança ela é o bode expiatório. Quando aquilo ali se não for patológico, né? Quando a criança chega apresentando alguma disfunção comportamental, normalmente a gente entende que aquela criança, ela tá manifestando que existe algum problema nesse meio familiar. Uau. Então, é porque criança não tem muita barreira, não tem filtro. Nós adultos não, a gente pode estar com um problema em casa, tá tudo desabando e a gente está aqui, postura, bonito. Então, a criança não tem esse filtro. E ela manifesta através de agressões, de comportamentos disfuncionais, a família estranha, porque não entende, né? Por que aqui em casa todo mundo consegue manter uma boa postura e a criança não? Tá errado, o problema tá com ela. Quando ela chega no consultório,
que eu vou tirar a casquinha ali da cebola, eu vejo que, na verdade, aquela família está trazendo prejuízo para essa criança e eles estão achando que ela que está precisando de ajuda. Quando chega uma criança para mim, nessas situações, para trabalho de emoções, eu já penso assim, qual estratégia eu vou utilizar para conseguir chegar nesses pais? Porque são eles que estão precisando de ajuda, sabe? Então, assim, as questões mais bravas aí, como você falou, tá sempre relacionada à criança. Porque Sim. é muito desafiador você tratar uma criança quando os pais eles não estão dispostos a se envolverem no tratamento. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, caso de abuso infantil, já peguei vários. E assim, informar com a criança? Com a criança. Nossa. E envolver os pais nesse meio é complicado porque o abuso normalmente infantil, ele tá relacionado a pessoas que você tem intimidade. Você não vai confiar seu filho na casa de alguém que você não gosta, que você não tem intimidade. Isso que é o pior, porque você vai ter que falar pra essa mãe e pra esse pai que o irmão dela tá abusando do seu filho. Nossa. Que a babá tá abusando, enfim. Então, isso pra mim é muito bravo. Então, por um tempo, eu me afastei desse tipo de trabalho, porque eu falava assim, nossa, então, se os pais não querem se envolver, já teve situações de eu comentar com os pais e falar assim, a gente precisa fazer uma intervenção, porque tá acontecendo situações que estão me preocupando demais. Mesmo que o atendimento psicológico seja com criança, a gente não pode quebrar o sigilo. Claro. A criança confia ali, né? Sim. Então, eu preciso encontrar uma forma de manifestar isso para os pais sem haver a quebra do sigilo. E é muito difícil. É verdade. Fiquei pensando assim, como é que você faria para poder chegar a um eu tenho pai, umas ferramentinhas agora você deve ter assim. as suas estratégias, mas deve ser eu falo bem... assim, o que você acha da gente contar hoje pro papai e pra mamãe que você tem andado muito triste, que você não se sente seguro na companhia daquela pessoa? Você acha que você consegue falar isso? Isso eu consigo, tia, mas... Então é que a gente já dá um sinal, Porque entendeu? as crianças, elas são coagidas pelos agressores a não falar alguma coisa? Total. Pra não falar... E às vezes nem é algo consciente, a criança nem sabe que aquilo é um abuso de fato. Sim. Entendeu? Então, até você ter essa... condicionar tanto a família quanto a criança para entender que aquilo dali é algo que é um crime, Sim. É muito complexo, não é assim da noite pro dia. E nós, como profissionais, a gente não pode compactuar com isso. Se a família não denunciar, se for um caso de abuso, a gente precisa se posicionar, né? Aí olha um pensamento que eu tô tendo aqui quando a gente conversa, porque da mesma medida que a criança ela é muitas das vezes sem filtro, né? Viu alguma coisa em casa, chega na rua, fala, às vezes ela sofre alguma coisa na rua, ela não fala. Porque é desconhecido, então ela não sabe muitas vezes como se posicionar. Será que por ser muito diferente? Sim. Né? Então, normalmente assim, quando uma criança bateu nela na escola também, às vezes ela não conta. São casos assim que já é um pouco mais chocante, sabe? Sim, pra ela, né? Que ela não sabe lidar, não tem repertório, então ela tende a guardar. Uma outra pergunta pra gente poder caminhar. A falta de sono, né? As noites que não são tão bem aproveitadas, né? Elas também comprometem a nossa saúde diretamente, digo a nível emocional, intelectual, profissional, rendimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu li um estudo que pegaram alguns caras e colocaram eles dentro de uma casa e fizeram eles dormir, né? Pegaram alguns homens e colocaram eles para poder dormir 8 horas por dia. Outros dormiram 6 horas. E botaram um para poder dormir 4 horas. Os que dormiram mais tiveram um melhor rendimento. O que dormiu menos teve um pior rendimento. O que dormiu a metade do tempo, às 6 horas, ele acreditava que ele estava tão bem como o que dormiu 8 horas. Sim. Só que na hora de passarem por um tipo de teste, os que dormiram mais tiveram um melhor rendimento dentro daquilo que eles faziam. Existem pessoas que arrebentam a vida delas por conta de noites mal dormidas? Então, assim, nesse caso é um pouco difícil, né, falar sobre isso, porque, assim, isso aí é um estudo. Sim. Um estudo de casa. Eles pegaram uma quantidade de pessoas ali e mensuraram, trouxeram esse resultado pra gente. Mas, assim, já dentro da psicologia, né, a gente entende que existem perfis de pessoas. Sim. Então, tem pessoas que elas são... A gente estava falando da influência do ambiente, né? Tem pessoas que são mais... cresceram num lar onde o ritmo é mais diurno. Sim. Tem pessoas famílias que o ritmo é mais noturno. Então, a gente vai sendo condicionado ao ambiente que a gente está inserido. Isso vai trazendo pra gente essa questão do perfil. Sim.
Então, até a gente tava batendo esse papo ainda agora, né? Eu sou muito mais do perfil da noite. Sim. Eu rendo muito mais à noite, porque eu acordo, então eu fico um pouco sonolenta ainda. Isso pode ser que, de repente, se a gente estivesse se submetendo a esse estudo, poderia ter dado baixa ali na produtividade e tal. Mas eu prefiro responder essa pergunta dizendo que é muito questão de perfil. E que envolve... relativo, é subjetivo, e se a gente for parar pra pensar, eu acho que essa resposta ela é muito, assim, personalizada. Porque se você se obrigar a render na mesma entrega que o nosso amigo faz, você vai querer se colocar dentro do molde dele, sabe? Então, assim, eu acho que isso envolve muito autoconhecimento. Se você hoje sabe que você produz muito mais à noite, por que não explorar essa parte, sabe? Mas, claro que existe aquilo, né? Pessoas que têm hábitos muito noturnos, assim, de vigias, motoristas de aplicativo que trabalham muito de madrugada. Você pode ver que durante o dia, realmente, ela não rende muito e que existe ali uma certa perda significativa, porque tem coisas que você vai fazer que você não vai poder fazer de noite. Até porque passou o dia também em extrema atividade, né? Então, quando chega o dia, é desconhecido para ele, né? Vocês são pessoas noturnas, né? Quase um morcego, né? Tô nesse grupo. Vive na madrugada. Isso aí. Por que as pessoas hoje, Catarina, elas são tão fracas emocionalmente? Doenças, por conta de doenças físicas, por conta de traumas quando crianças, por conta de traumas em relacionamentos. Eu percebo isso. As pessoas hoje, elas estão muito frágeis emocionalmente, né? Uma geração bem líquida, sabe, não é aquela coisa mais raiz, mais firme, qualquer coisa tá mal, qualquer coisa arrebenta. Minha avó criou 7, 8 filhos, sei lá, e acordava às 6 horas da manhã, o pau quebrava, daqui a pouco tava bem. Meu avô também, hoje uma mulher com um filho, parece que ela tá, cuidando de 20, a outra não tem filho. O que você acha que desencadeou essa mudança? E esse escorrego e declínio emocional na vida das pessoas? Caraca, perguntaça, assim, adorei. Eu já tomo um certo cuidado para falar sobre forte e fraco, porque eu também acho que é subjetivo, né? Depende da ótica. Que você tá usando uma comparação lá da sua avó, de uma geração totalmente diferente da nossa. Elas passaram por dificuldades que a gente, em hipótese nenhuma, experimentou e nem vai experimentar. Hoje a facilidade da nossa geração, ela tá assim, ó. A gente piscou, trocou o celular. Piscou, já tem uma câmera mais maneira. Então, assim... É complicado a gente comparar por isso, porque eu acho que é desleal essa comparação. Elas foram treinadas pra ser casca grossa, entendeu? A gente já escolheu educar os nossos filhos, né? Eu ainda não sou mãe, mas as mulheres da nossa geração, elas já escolheram educar os filhos num outro formato. Então, isso vai refletir também nas questões comportamentais dessa criança. Então, eu acho que é realmente isso, questão geracional. Ponto. Mas, essa questão... Tem até um livro, não sei se você já leu, O Antifrágil. Já leu O Antifrágil? Já li um pouco, já vi o resumo. Ele é meio cansativo, assim, mas ele tem uma noção, assim, bem legal, que ele fala sobre isso, sobre pessoas que são facilmente quebráveis, né? Assim, que qualquer coisinha, bum, você vai lá, toca, Desmonta, um objeto muito sensível, assim. E realmente, assim, eu acho que hoje tem muitas pessoas que estão assim. Eu acho que... porque a gente está tendo muito acesso hoje a informações. Então, aquilo que as nossas mães, as nossas avós não tinham de acesso à informação, hoje a gente já tem. Então, nós nos tornamos pessoas muito mais maleáveis. Talvez elas, um dia que elas tivessem de TPM, ou tivessem com um fluxo muito forte, elas não se davam o luxo, ou não podiam se dar o luxo de falar assim, hoje eu não tô bem, eu vou me permitir descansar. Sabe? Então, elas não tinham essa oportunidade. Entendi. Hoje, a gente já tem leis, já tem direitos que nos asseguram que a gente tem... Não, eu posso me permitir, eu entendo o meu limite. Sabe? Então, eu entendi a sua pergunta, sei que você está falando daquilo que é, assim, mimimi, né? Sim. Que as pessoas hoje estão muito, assim, qualquer coisinha justificando. Então, eu acho olhar para elas já é significativo para elas mudarem de um ambiente. Fulano me olhou torto, não gostei. A outra mandou uma indireta para mim, tô mal. O outro, comecei a namorar, não deu certo. Amigo, mas não vou dar certo com ninguém. Eu tô falando comigo, desse nicho de... Pessoa chata vai existir em qualquer lugar da vida. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente hoje tem a oportunidade de poder selecionar quem são as pessoas que a gente quer andar com a gente. Eu vou fazer de novo
a pergunta e você responde isso aí de novo. Pessoas cheias de mimimi, né? Pessoas que tudo dói mais nela. Vou sair de uma igreja, não quero ficar aqui. Qual é a resposta para isso? Qual é a resposta pra isso? Cara, você é chata pra caramba, dá um sossego aí, vai pra terapia, que você precisa trabalhar a sua emoção. Pessoas chatas tem em todo lugar. Pessoas chatas tem em todo lugar. E às vezes nós somos também, né? Vamos combinar? Porque se a gente olha para as outras pessoas, a gente fala assim, mas fulano é chato. É porque a gente tá com um olhar de julgamento pra ela. Mas e quando somos nós que estamos nessa posição, sabe? Quando eu falo de pessoa chata, eu não tô falando isso com ar de superioridade, não, porque eu sei que eu tenho os meus momentos também que eu sou insuportável Chatice. pra caramba. Pô, eu também mulher, sou chato pra caramba. Mulher é chata, cara. Então, assim, eu tenho essa noção, não me coloco acima do bem e do mal, mas eu acho que quando a gente tem essa noção de que a gente precisa se colocar sempre à disposição para melhoria, a gente vai se tornando pessoas mais adaptáveis, né? Com menos frescura, com menos chiliquinho. Eu tenho muita paciência com pessoas, sabe? Porque eu escuto ali, eu entendo a origem de onde tá vindo aquilo. Sim. É chato você falar com um psicólogo porque você tá querendo que eu seja direta e eu tô aqui, né? Não, tipo, imagina. Levando na... Eu também sou assim, eu também rodo pra caramba. Dessa volta, pá. E eu entendi. Mas esse tempo também contribui para as pessoas serem assim, né? Imediatismo, tudo na mão, tudo chega rápido. Então, quando alguma coisa demora, mais a gente já e a nossa já tolerância também para frustração, né? Assim, tem pessoas que têm muito baixa tolerância para frustração. Então, qualquer coisa já traz essa incapacidade de lidar com essas situações. Então, nesses casos, a teoria, a igreja, né, e as relações são, assim, as principais ferramentas para ela aprender a lidar com isso. Então, normalmente as pessoas, quando estão com problemas, assim, de relacionamentos, eu tô na igreja, aí fulana me olhou, esquisito. Aquela menina ali metida beça, não sei o quê. Eu, então, sofro muito com isso. Qualquer lugar que eu chego, o povo pensa que eu sou mentira. Fala, minha linda, eu sou de São Gonçalo. Eu não tenho nem esse direito. Chumbada, pô. Eu não tenho nem direito de ser metida. Eu tenho que ser simpática. Eu sou do Adino Xavier. Boa, cria do Adino aqui, ó. Fechamento. Então, assim, só que as pessoas, quando a gente tem esse tipo de julgamento, o único caminho é a relação. Sim. E aí, o que as pessoas tendem a fazer? Se afastar. Então não vou mais voltar lá, porque ali é um ambiente que está me adoecendo. Não, pelo contrário. Mas você precisa se submeter àquilo para que você aprenda novas capacidades para enfrentar. Porque fugir é uma solução momentânea, né? Você foge e pula em outra, Mas não resolve. Não, só pode bater tapete. Vou fazer uma pergunta que ela é bem esquisita, mas vale a pena perguntar. Tem algum caso que se aconselha alguma cirurgia no cérebro? Sei lá, a pessoa... Tem um parafuso a menos. Sabe por que eu tô perguntando isso? É meio esquisito, mas eu ouvi um caso de uma pessoa que tinha um problema, aí ela se acidentou de carro e ficou boa. Sei lá, parece que mexeu num lado do cérebro dela que não podia ser mexido. Tem algum caso que se aconselha? Esse acidente, mas né? Não façam isso em casa. Não bata com a cabeça. E nem manda ninguém bater com a cabeça para poder ficar bom. Não, mas esse acidente aí foi providencial. Esse acidente foi uma cirurgia divina. Muito bom. Esse é o caso do cara que tem um parafuso a menos. Não, assim, claro que não sou eu que aconselho, né? Então, o psicólogo, ele não pode medicar, ele não pode indicar nada para cirurgia, nada que seja assim. Isso é a função do médico que está acompanhando. É por isso que eu falei, o acompanhamento multidisciplinar, tanto psiquiatra quanto neurologista, neurocirurgião. Então, tem casos, sim, que é indicado para cirurgia, por exemplo. Vocês estão rindo aí, mas tem, viu? Tem casos... Esse aqui tem 3 parafusos a menos, aquele ali 4. Eu tenho uma cliente que ela era epilética. E a gente não descobria quais eram as questões que ela estava tendo, por que estava disparando aquelas crises com tanta frequência. E aí foi feito um exame de imagem, descobriu que ela estava com um tumor no cérebro, né? Na verdade já estava dando metástase. E aí ela precisou fazer essa cirurgia e tal. E por consequência dessa cirurgia, a gente teve uma mudança assim, significativa nas crises de epilepsia. Então, assim, tem muitos casos que são indicados, sim. Mas não tem garantia nenhuma de sucesso, como nenhuma cirurgia. Se submete à cirurgia, você sabe que você está correndo risco de vida, né? Sim. Mas tem casos sim. Bom que eu estou aqui, eu já estou sendo aconselhado, já estou avaliado, já estou na minha própria terapia. No final você me dá o laudo ali de memória. Pra gente tirar um tempinho aí de férias, de folga, isso aí. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, é bem interessante. Todas essas ferramentas que você tem, todas essas armas que você tem, todas essas estratégias que você tem, é um escudo e te isenta de viver esses problemas que você acaba aqui cuidando de pessoas que estão relacionadas a eles? Caramba, essa foi brava.
escudo é uma palavra muito forte, né? Porque, assim, eu acho que não existe estarmos na posição na nossa natureza humana e a gente ser blindado de alguma coisa. Acho que o tempo todo a gente está sujeito. Mas as ferramentas, elas possibilitam ser a mesma coisa que a gente está falando, né? Você é motorista. Quantos anos você dirige? Eu dirijo desde os 13 anos de idade. 13? Tá. 20 Habilitado? anos. Habilitado desde os 18. Desde os 18, beleza. Tô com 27, então faz 9 anos. Uhum. Eu falei essa Tô com 34. Eu sou boa de português. Não, mas assim, por que eu tô falando isso? Porque mesmo que nós sejamos motoristas experientes, isso não elimina a possibilidade de a gente sofrer um acidente. Às vezes o acidente ele não é causado por nós, né? A gente pode aprender ali a direção defensiva, ter ali um bom resultado, você não causar o acidente, mas pode vir alguém embriagado, qualquer coisa, e proporcionar isso acontecer. Então aqui, né, as ferramentas que eu tenho hoje, eu consigo utilizar quase todas elas, eu desfruto delas, isso é muito bom, mas nem sempre eu consigo fazer isso, né? Então, quando eu tô em momentos assim de família, eu tenho um temperamento assim que eu não tenho muita papa na língua. O que eu penso é, se a pessoa insistir mais 2 vezes, eu já tô falando. Já tá falando. Ah, cara, fala sério, você tá achando uma hora dessa falando isso aqui pra mim? Então, assim, as pessoas falam, mas por que você se posiciona assim? Você é psicóloga. Eu falo, não, mas aqui eu não sou psicóloga, aqui eu sou filha, aqui eu sou irmã, eu tô num outro papel social. Claro. Então, assim, é legal a gente saber aplicar em alguns momentos, mas em outros também você tá ali só sendo você, sabe? Você não tá, ai, peraí, deixa eu ver qual técnica, deixa eu voltar lá no índice, qual que eu vou utilizar. Às vezes um Rivotrilzinho, às vezes um remédio pra pessoa ficar boa. Com certeza. Mas assim, sim, eu utilizo muito das ferramentas, como eu sou muito ansiosa, às vezes eu erro um pouco a mão na ansiedade, então preciso voltar e falar, opa, peraí, isso aqui que eu tô fazendo, ao invés de me ajudar, tá me prejudicando, então tem que dar uma desacelerada e tal. Ou seja, ninguém tá livre de nada. Imagina. Nem o psicólogo. A diferença é que a gente sabe que tem ferramentas. Por conhecer os sinais, os sintomas, por exemplo, eu escuto muito falar isso, que crente e profissionais da área de saúde não podem ter depressão. Isso é inadmissível. Fala sério, um líder religioso ter depressão, não consigo nem pensar nisso. Não, mas um líder religioso pode ter câncer, pode ter diabetes, pode ter problema de tireoide, por que não pode ter depressão, sabe? É uma patologia como outra qualquer. Sim. Então, assim, existe muito essa questão da gente ter que dominar alguma coisa, principalmente do que é do nosso nicho. Mas a depressão, por exemplo, ela é muito escandalosa, assim, quando ela já se tornou patológica. Então, se você percebe que tá dormindo demais, ou que você tá muito sentido, que você tem alimentado sentimento de angústia, de tristeza, tem chorado demais. Eu falei aqui ainda agora, né, que eu choro todo dia. É um sinal, amiga, acertou. É um sinal de depressão. Então, isso tudo associado à tristeza demasiada, à falta de interesse pelas relações e por atividades sociais, entre tantos outros sinais e sintomas, você pode perceber que você está indo por esse caminho. Entendi. Então, quando o profissional da área da saúde, ou até mesmo pastores, né, começam a observar que está tendo um comportamento diferente do que, de fato, você costuma ter, aí sim é um sinal. E a gente tem essa facilidade de compreender, você aconselha tantas pessoas diariamente, não é possível que, se acontecer alguma coisa dessa com você, você não vai conseguir perceber. Às vezes acontece de passar despercebido. Mas quando sobra autoconhecimento, você vai percebendo que realmente ali no seu momento com você mesmo, você vai falar assim, opa, isso aqui não sou eu, não. Tá demais, tá fugindo. A gente acaba sendo uma esponja, né? Sim. Suga muita coisa e não tem, às vezes, onde despejar. Não, mas é muito importante ter onde despejar. Então você indica terapia para todos os tipos de pessoas? Terapia é vida. Eu acho muito funcional. Assim, eu vejo, né, assim, no meio religioso, as pessoas compensando muito isso no gabinete. Né? Então, eu coloco ali toda a projeção e fico esperando de uma pessoa vir o recurso. Sim. A terapia é diferente. A terapia é diferente de aconselhamento. Às vezes rola uma coisa ou outra, assim. Mas a gente condiciona a pessoa a ela buscar por soluções para o problema dela. Sim. Porque senão depois eu vou falar assim, mas você que mandou fazer isso, pastor. Sim. Mas lembra, eu só fiz isso porque você falou que aquela oportunidade ali era boa para mim. Sim. E agora eu tô aqui, ó. Então, a psicologia, ela faz com que a pessoa se autoanalise, avalie e ela se responsabilize por aquilo que ela quer arcar. Então, é como se fosse assim, a gente condicionasse aquela pessoa a desenvolver o seu próprio senso crítico. Entendi. Então, eu faço muitas perguntas. Mas você acha que isso é bom pra você? Sim. Não, mas vamos lá. Se você estivesse aconselhando um amigo seu a fazer isso,
se né, tivesse aqui a oportunidade, você aconselharia um amigo seu a fazer isso? De repente não. Então, você já tem a resposta. Não precisa de um canal para dizer para você que você precisa ou não fazer. A pessoa já sabe o que fazer, só que ela às vezes só precisa só quer ouvir da boca de mais alguém. Porque às vezes ela não quer bancar também, né? Às vezes é isso. Às vezes a pessoa quer só um empurrãozinho. Pô, você é meu amigo, vamos lá. Precisando de um incentivo, né? De uma moralzinha. As outras não. A maioria das minhas fazem. Mas você não vai falar nada do que eu tenho que fazer? Eu não, lindona. Vamos lá. O que você acha? Que é justo? Que você merece? Ela mesma já tem a resposta. Aquilo que ela precisa. Sempre tem. E a resposta precisa vir dela. Sim. Não falando em questões, né, aqui do que é espiritual. Claro que a gente pede a direção de Deus e tal, que o Senhor vai determinar ali. Eu acredito muito nisso também. Sim. Eu acho que a gente, quando tem um propósito, assim, se a gente foge desse propósito, alguma coisa, assim, também incomoda. Mas quando a gente tá falando da questão, assim, mais voltada pra parte psicológica, né, tirando um pouquinho do que é espiritual, é ela que tem que responder, é dela, sobre ela, né? Porque aquilo ali acaba comprometendo ela com o que ela tá falando, né? Sim, total. Acaba se comprometendo. Gente, papo muito agradável, papo muito, muito prazeroso aqui. Já temos 51 minutos praticamente, já que a gente está aqui falando. Acredito que muitas coisas foram esclarecidas para vocês que assistiram a gente. E antes da gente terminar, eu queria que a Catarina fizesse duas coisas. Primeiro, deixasse aí as informações de contato dela. Tem algum canal, telefone, Instagram, Facebook, página, Snapchat. Passa para a galera aí, Orkut, para a galera que quer te conhecer mais e entender mais como funciona o seu trabalho, sobretudo o Entre Elas, que sempre acontece. Acredito que muitas mulheres que vão ouvir vão se interessar em conhecer, e deixa uma palavra pro povo aí que vai ouvir a gente posteriormente. Show de bola. Meu Instagram profissional é Catarine, com K, Catarine, K e TH, né? Porque lá em São Gonçalo o negócio é mais chique, né? Catarine Ferreira, com 3 A's no final. E o Instagram do meu projeto é Entre Elas Floresça, sem o cedilha, tá? Essas são as principais redes que eu utilizo, mas tem meu WhatsApp também. Lá na minha bio, no meu Instagram, tem o contato da minha secretária. Então, se você quiser mandar mensagem no direct, eu respondo. E por mensagem no WhatsApp, você vai direto encontrar com ela. Bom, e aí, quer uma mensagem? Deixa uma mensagem para as pessoas aí que vão te ouvir. Ótimo, eu fiquei pensando nisso, uma mensagem, né? Sempre uma frase, assim, que eu gosto muito de falar, eu acho que é até oportuna para essa ocasião, é que pessoas fortes, eu uso muito no feminino, né? Mas eu vou falar pessoas porque vocês estão aqui comigo hoje e eu acredito que tem outros amigos também que vão nos assistir. Então, pessoas fortes, elas também precisam ser cuidadas. Essa aqui é uma palavra que eu uso praticamente todos os dias. Porque, principalmente no nosso universo feminino, a gente veste ali o look de mulher empoderada e aí de homem, né? Numa figura de liderança, numa posição. E a gente acha que a gente não precisa de cuidado, né? E ali a gente vai fazendo vista grossa, vai vestindo um personagem e quando vê, tá aqui dentro tá tudo desmoronado e do lado de fora tá tudo bonito, aparentemente, né? Nos seus devidos lugares. Então, a gente não se torna pessoa difícil ou frágil por precisar de cuidado. Todo mundo precisa, né? Então, eu acho muito mais beleza na vulnerabilidade do que nesse senso de força e poder o tempo todo. Eu não acho que isso seja sustentável, né? Não é. Pra nossa natureza, não, né? De repente não, com certeza, pra quem tá por trás da gente. Mas da nossa essência, não. Então, esse é o recado. Se você se considera essa pessoa forte o tempo todo, é sinal de que tá precisando de um cuidadinho aí também, né? E aí vale a pena a gente analisar o tripé. Corpo, alma e espírito. Qual área da sua vida hoje tá precisando de atenção? A chamada aqui pra gente encerrar. Obrigado, Catarine, por tudo. Obrigada, Gratidão amigo. pela tua vida. Deus te abençoe. Muito sucesso. Amém. Beijo pra vocês. Adorei. Tchau, tchau. Até a próxima.